Olá, pessoal! Estamos aqui finalizando o 31º Congresso Nacional da BOS e 3º Congresso Internacional da BOS. Estou muito feliz de estar aqui com o nosso presidente, Dr. Antônio Teixeira, que esse ano assumiu a presidência da Federação Mundial de Ozonioterapia. Nós estamos aqui nos últimos momentos do Congresso para trazer um resumo aí do que aconteceu, né, doutor Antônio? Tarefa difícil, hein, Letícia? Porque um congresso como esse, tão movimentado, tão cheio, tão recheado de atrações, palestrantes maravilhosos, temas incríveis. Então, assim, é realmente uma tarefa difícil a gente resumir aqui. Mas vamos lá, né? Vamos É, isso pensar aqui aí. como é que foi esses 3 dias que a gente... Quinta-feira, nossa, pensar aqui que já passou por aqui Arthur Lemos, né, na quinta-feira, trazendo um público da ortomolecular também integrada com a ozonioterapia, né? Muito E bacana. eu acho que é legal você lembrar disso, porque o Dr. Arthur Lemos é uma grande referência, né, na ortomolecular. E por que o ozônio tem a ver? O que o ozônio tem a ver com a ortomolecular? É. Conta pra A gente. inflamação, né, que foi o tema da aula dele, né, a inflamação, a maneira como você pode cuidar do paciente, buscar a inflamação, fazer o diagnóstico da inflamação e assim direcionar o tratamento e acompanhar a evolução do tratamento com a ozonioterapia. Né? Um campo menos inflamado, o resultado da ozonioterapia é sempre melhor. Então a gente teve o cuidado nesse congresso de buscar profissionais, palestrantes, que pudessem falar de diversas áreas, né, de diversas maneiras, para que a gente olhasse como um todo, de forma integrativa o paciente. Né? Então o Arthur nos ensinou como fazer esse diagnóstico de inflamação e como acompanhar a evolução do tratamento através de marcadores inflamatórios. Isso foi muito enriquecedor. Eu não me lembro outra palestra que a gente tenha tido antes com esse nível de acompanhamento laboratorial, que foi o que ele passou para a gente, muito bacana, né? Realmente acho que entender essa questão do estresse oxidativo e a relação com a inflamação faz toda a diferença em todas as áreas da saúde, né? Muito. E essa é uma dificuldade de entendimento de forma geral, porque quando a gente fala de ozônio, a gente está falando do tratamento, dando Isso. condições, né, ao nosso organismo, tratando a saúde. Então, por isso que aqui o nosso congresso tem especialistas de todas as áreas, não é Todas. verdade? E a gente aprende, esse intercâmbio de áreas também é interessante, né? A gente acaba agregando, mesmo que você não atue diretamente numa área específica, você vê a aplicação da técnica em outra área, você consegue entender, às vezes, coisas, por que funciona aqui, por que funciona lá, né? Então, isso, para mim, é muito enriquecedor ver essa gama de profissionais aqui que vieram. Foi maravilhoso, né? A gente teve aí dermatologistas, cardiologistas falando sua experiência, né? O doutor Gustavo hoje falando da experiência dele na cardiologia com ozônio, doutor Erasmo na dermatologia com ozônio, tivemos aí vários dentistas, né? Vários farmacêuticos, enfermeiros falando, a Camila falando da sua experiência com feridas, né? A parte estética muito forte. Tivemos aí o Murilo, como sempre, um showman, né? O Murilo e o Tonton, dois nutricionistas que passando sua experiência de como cuidar do terreno biológico, né? De como tratar do intestino para poder ter um resultado melhor, para poder a absorção, né? O resultado, né? Metabólico do ozônio seja melhor facilitado e melhor o resultado seja sempre enriquecedor, né? Sempre bacana. Porque eu acho que hoje a medicina caminha num sentido que a gente tem que cada vez mais entender isso, que quanto melhores forem as condições do nosso organismo, melhor. E esse foi um tema muito legal que a gente teve aqui, a presença do Dr. Vitor Sorrentino, Isso. que ele falou, né, da importância desse eixo, né, que a gente De tem. cuidar do eixo, né, de controlar o cortisol, né, você vê como a gente está evoluindo, como a gente está entendendo. Né? Eu que faço ozônio, né, em mais de 15 anos que eu conheço ozônio na prática, a gente vê uma coisa que antigamente a gente dedicava muito o olhar à ozonioterapia para aquele paciente e esquecia de pensar num todo, né? Então, hoje, se você pensar, vou equilibrar o eixo, como foi a palestra do Vitor Sorrentino, o cortisol controlado, o emocional controlado, o sono controlado, o resultado do ozônio é melhor. Você controla o intestino, melhora a flora intestinal, o resultado do ozônio é melhor. Controla a parte inflamatória, o resultado do ozônio é melhor. Controla a alimentação. Então, cada um desses controles, cada um desses passos que são feitos, são importantes porque você até diminui o tempo de tratamento com ozônio. É aquele paciente, às vezes, que
levaria meses para ser tratado, se você regula tudo isso, o resultado é muito mais rápido, né? E a cura, né, no caso de feridas, no caso de inflamações, caso imunológico, que o ozônio pode agir, o resultado é bem mais rápido, né? Muito bacana isso. É verdade, eu sempre repito, né, o ozônio é uma terapia fisiológica, né, que dá condições às nossas células, por isso a gente aplica nas mais diferentes especialidades. Além disso, eu acabei de assistir uma palestra aqui do Dr. Francisco também falando sobre a questão da ciência, né, porque sempre aquela desculpa, mas não tem evidência, então o nosso congresso está trazendo aqui muitas evidências científicas Sim. também, o que é muito importante. Isso vem se desenvolvendo cada vez mais. Então, por isso que no próximo congresso a gente está preparando aí muito conteúdo para trazer novas pesquisas, novas evidências que vão... Muito bacana. Eu bati um papo com o Francisco, né? Ele explicou para a gente num podcast qual a diferença, né? O que a gente pode fazer para sair desse amadorismo, né? Que muita gente tem a boa vontade, tem os casos para ser tratado, mas não sabe montar, não sabe fazer o protocolo para... Sim, eu até comentei com ele o seguinte, muita gente está lançando protocolos sem ter realmente um trabalho protocolado, um trabalho padronizado para poder depois publicar. Né? Publicação que eu falo, publicações científicas, indexadas, né? Em sites, em revistas internacionais médicas. A gente falou, inclusive, que hoje os profissionais... Tem muitos profissionais aí que buscam a questão comercial e eles fazem um trabalho e publicam na internet e rede social, Instagram e Facebook. E na minha época, eu sou de uma época que os trabalhos, a gente fazia nossos trabalhos científicos e nosso interesse maior era publicar em revistas indexadas, científicas, não, o pessoal quer publicar no Instagram. E hoje tem as revistas parasitas, né? Assim, então a gente tem que ter cuidado, mas eu acho que a gente está caminhando para isso. Outro assunto que eu abordei também, que foi um tema que eu falei, são os óleos ozonizados, que é uma outra forma de a gente levar sempre, né, o benefício do ozônio, e é isso que eu acho, doutor Antônio, que a gente ainda está muito... longe assim, né, do ideal, mas a gente vem caminhando e o nosso objetivo é mostrar que existe sim ciência, existe padronização e sair, né, de algumas questões empíricas e só através dos eventos científicos que a gente consegue, né? Então, vai ser um prazer receber aqui todo o público interessado na ozonioterapia, né, para que o nosso próximo congresso seja ainda com mais conteúdo. Tivemos a participação, esse congresso foi muito longo, né, assim, para a gente muito prazeroso, mas foram muitas palestras nacionais, internacionais, outros palestrantes como o Igacho, que falou sobre a utilização da ozonioterapia na diabetes, que isso é uma coisa para o futuro, né, que a gente está evoluindo para isso. Muitas matérias interessantes sobre inflamação, sobre dores, e aí deixou esse gostinho de querer mais, de querer aumentar, de querer fazer, dessa vontade, a gente querer fazer ano que vem um evento ainda maior, né? Um evento que abraça também, como tivemos a parte estética muito forte, né? Nesse nosso congresso. Tivemos também a participação da veterinária, da ozonioterapia veterinária, inclusive do presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapeutas Veterinários, então, que é uma área muito importante. Eu sempre falo que a veterinária é algo incrível, porque quando a gente vê o resultado dos animais, a gente vê que não tem efeito placebo, né? Nenhum cachorro fica fingindo que volta a caminhar e tudo mais. Ninguém finge. Né? Foi muito bom com ele, eu até bati um papo com ele, o novo presidente da Abo3Vet, exato. Então, muito bacana ter ele aqui. Combinamos de fazer um evento também juntos, né, ano que vem, bem bacana. Ou seja, estamos cansados porque foram dias longos, mas muito prazerosos, né? Um sorriso aqui de realização, de realizados estamos, e que mais eu vou encerrar aqui falando o que eu falei na abertura, né? Que quando eu conheci a ozonioterapia, o que mais me apegava à ozonioterapia era o resultado com os pacientes. Hoje, na posição que eu ocupo, as duas coisas que mais me empolgam agora, não só mais os pacientes, mas os profissionais que olham assim e dizem assim, nossa,
que bacana ter a BOS, que bacana ter a BOS promovendo esses eventos científicos, esses eventos de conhecimento, de troca, de experiência. E isso, e dizer assim, continue fazendo isso, continue nos ajudando, continue crescendo, porque isso vai fazer o Brasil cada vez mais consolidado no cenário mundial, né? E isso me incentiva, isso me estimula, e eu acho que todos da BOS têm esse sentimento, e por isso essa dedicação tão integral nossa, né, Letícia? A gente precisa se unir para ter representatividade, né? Então, a nossa objetivo é sempre, a associação tem esse objetivo de representar e levar a ozonoterapia de forma ética e científica. Agora vai para você que não pôde participar do nosso evento por alguma razão, de maneira presencial ou online, para que em 2023 não deixem de participar. Nós vamos caprichar ainda mais no próximo evento, como sempre fazemos, para tornar o evento ainda mais robusto, com mais palestras diversas, trazendo mais participantes de outros países, e queria que vocês não perdessem essa oportunidade, né? Cada vez, essa troca de experiência é cada vez mais importante, e a participação de vocês nos faz mais forte. Então, Letícia... É isso aí, pessoal. Para quem não participou, não percam a oportunidade. As datas e as inscrições do próximo congresso já estão disponíveis ali no site da BOS, abos.org.br. Entra lá e se inscreve que nós estaremos aqui esperando por vocês. Se Deus quiser. Um grande abraço.